Fala pessoal, tudo bem? Boa noite, bom dia, boa tarde. É a segunda vez que eu estou tentando gravar a aula. A primeira vez a aula ficou bem ruim, acho que por causa da internet, tive problema aqui na internet. Então, estou gravando de novo. E nós vamos falar sobre o início da Idade Média, para a gente poder bater um papo sobre as relações da filosofia e como que isso se desenvolve. Essa aula é a aula da segunda-feira passada, que nós ficamos aqui sem energia aqui em casa e por causa disso não deu para gravar. Então, nós vamos bater um papo agora sobre as relações da filosofia e o início da Idade Média. Então, eu vou colocar os slides para vocês e vou enviar os slides também para o grupo, para que vocês possam acompanhar depois, copiar e tudo mais, tá bom? Então, fica bem tranquilo que aí você não precisa parar aqui, é só você acompanhar depois. Assim que eu terminar de gravar essa aula, eu já envio no grupo para vocês, tá bom? Bom, vamos lá, vamos apresentar aqui a tela. Ótimo. Beleza. Então, nós vamos começar a falar da filosofia cristã que surge no período da Idade Média. Mas para falar da filosofia cristã, nós temos que entender, né, o porquê que existiu uma filosofia cristã e quais foram os fundamentos desse pensamento e quais foram as razões para esta filosofia ser chamada de filosofia cristã. Então, como que isso aconteceu e quais foram os fundamentos que levaram a toda essa realidade, todo esse processo. A ideia é você entender, né, compreender como a contradição da fé e a razão ela foi apaziguada de modo a possibilitar o surgimento de uma filosofia dita cristã. A filosofia cristã, aproximadamente do século II depois de Cristo, ao final da Idade Antiga, período imperial romano, até o século XV da Idade Média, só para que vocês comecem a compreender como que isso gerou filosofia e como que a filosofia acabou se compreendendo com a visão do cristianismo. E isso é para entender como que o cristianismo ele vai percorrer todo esse processo. A ideia aqui é fazer uma introdução. Eu vou fazer uma introdução do pensamento, e aí na nossa próxima aula eu quero entrar com vocês já com Tomás de Aquino, o Santo Agostinho e depois Tomás de Aquino. Então, eu vou fazer agora nesse momento uma introdução do pensamento para vocês entenderem, né, como que isso aconteceu, quais foram os principais fatos e quais foram as principais reações desse processo. Bom, o que nós não podemos esquecer? Nós não podemos esquecer que nós, antes do surgimento da filosofia e do cristianismo, nós temos um período chamado período helenístico, que nós estudamos na nossa última aula. O período helenístico ele é marcado pela tomada ali da Macedônia, depois descendo para a parte ali do crescente fértil, a Mesopotâmia, e chegando até o Egito, nós temos a figura do Alexandre o Grande. Esse período compreende ali um processo bem interessante que vai gerar algumas ideias que farão parte das relações daquilo que a filosofia vai ganhar como base histórica, como base cultural e como fundamento desse processo. Não podemos esquecer que o período de Roma ele deixa de ser um período republicano de 31 a 27 antes de Cristo, e a partir de 27 antes de Cristo até 476, até o século V, nós vamos ter ali o Império Romano. Depois o Império Romano ele cai, ele deixa de ser um império para começar um processo monárquico, né? Então assim, Roma começa a ganhar então uma figura já de uma outra ideia de tipo de governo. Não podemos esquecer que nós estamos falando de um período totalmente politeísta. Como assim? Nós tínhamos o politeísmo grego e nós tínhamos o politeísmo romano, que, diga-se de passagem, tanto o politeísmo grego quanto o romano, eles dividiam praticamente os mesmos, entre aspas, deuses, né? Por quê? Porque o politeísmo romano, ele tira do panteão grego a maioria dos seus deuses, e desta forma vai gerar, então, toda uma consequência daquilo que vai ser possivelmente o panteão romano. Então, vai ser um panteão greco-romano. Tudo começa numa época em que existia e tinha como base
a ideia de que surgiria em determinado momento da história a figura de um Messias. Messias apareciam constantemente na sociedade. Messias apareciam assim, sempre no meio da sociedade. Toda hora aparecia alguém falando que era o enviado de Deus. Levando em consideração que nós temos ali um sistema politeísta apoiado pela Grécia e pela Roma, e temos também correndo por fora um sistema monoteísta apoiado pelo judaísmo. Então nós vamos ter o judaísmo de tradição hebraica, vindo por fora ali na cidade de Jerusalém, passando pelas cidades que fazem parte da construção do sistema ainda helenístico, que depois torna-se o Império Romano. Essa ideia de um único Deus não vai encantar os romanos e muito menos os gregos, mas está ali, numa região onde falava-se muito sobre esse Deus que tirou o povo do deserto, que tirou o povo do Egito, que abriu um mar vermelho, que criou, por exemplo, um jardim do Éden, que mandou a figura de um Adão e de uma Eva. Então falava-se muito sobre essas tradições vinculadas ao processo da Torá. O que é a Torá? Torá hoje são considerados os 5 primeiros livros da Bíblia cristã: Gênesis, Êxodos, Levíticos, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros da figura do cristianismo, da Bíblia, que estão ligados ao início do Antigo Testamento, eles são considerados as leis da tradição judaica. Acreditava-se muito nessa época na figura, por exemplo, de Moisés, na figura de Abraão, tanto que tem uma expressão, né, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, fazendo então essa alusão a esse momento histórico. Em determinado momento, surge uma pessoa vindo de Nazaré, e essa pessoa, até existe uma crítica na época, né, o que pode vir de Nazaré. Então, veio de Nazaré uma pessoa, e essa pessoa chamada Yeshua, Jesus, ele começou a falar então que ele era o Messias. Só que não só falar que era o Messias, ele começou a falar que ele era o Cristo, o enviado, o escolhido, aquele que na tradição judaica serviria para conquistar Jerusalém e transformar a cidade de Jerusalém, então, num grande império. Essa era aquilo que os judeus acreditavam, as escolas rabínicas acreditavam, e principalmente as escolas um pouco mais radicais. Esse Jesus, que se autodenominou o Cristo, ele começa, então, a falar sobre paz, amor, religião, mas dentro de uma figura fora do judaísmo, muito mais ligada a uma prática do que uma religiosidade de verdade, e ele começa a gerar problemas. Primeiro, ele vai gerar muito problema, não para o Império Romano. O Império Romano não estava nem aí para que o Jesus estava falando. Era mais um, entre aspas, louco que estava aparecendo e falando, eu sou Deus. Mas ele estava criando muito problema para o sistema religioso da época. Esse sistema religioso que dominava, o judaísmo, estava, então, de alguma forma, sendo afrontado por esse tal de Jesus, que em algum momento da sua vida, ele chegou a dizer que ele era, né, o enviado de Deus, o próprio escolhido, quando às vezes ele não falava, eu e o Pai somos um, então dizendo que, como assim Jesus pode ser o próprio Deus? Então, gerando alguns conflitos, que para a época, conflitos teológicos importantíssimos. Ele vai reunir um grupo de pessoas, 12 pessoas que vão ser pessoas simples, que fariam parte do seu grupo de discipulado de pessoas que vão falar sobre esse tipo de teoria que ele estava pregando e apregoando pela sociedade. A história você conhece. Esse Jesus vai fazer algumas pregações, ele vai falar algumas coisas que a religião não vai aceitar, ele vai discutir no templo, ele vai entrar em alguns embates com os doutores da lei, os famosos doutores da lei, e vai gerar muito problema por causa disso. Nesse gerar problema,
o Jesus vai começar a ensinar esses 12, né, que, olha, né, a ideia é viver uma vida mais simples, a ideia é fugir do templo, a ideia é estar longe, né, desse tipo de religiosidade, a ideia é ajudar o pobre, ajudar a viúva, ajudar os mais necessitados, é dar a outra face, bem diferente do Messias que os judeus esperavam, aquele que iria dominar Jerusalém. Eles esperavam um Messias militarizado, eles esperavam um Messias que viria, tomaria Jerusalém e traria glória para Jerusalém. E o Jesus que se apresenta, né, o Cristo que se apresenta, não tinha essa figura de ser o cara, né, que vai vir com um militar, tanto que ele escolhe 12 caras extremamente simples. E 12 pessoas que são simples e também são deixadas de lado pela sociedade. Pescadores, né? Pescadores era o trabalho, né, dentro da pirâmide social da época, né? Pescador era uma pessoa que era analfabeta. Então, eram pescadores, era cobradores de impostos, né? Cobrador de imposto, imagina, né? E isso os caras convivendo com esse Jesus. Jesus andava com leprosos, andava com pobre, conversava com pessoas, por exemplo, da Samaria, que samaritanos eram completamente avesso, né? Tinha uma certa rixa, um certo conflito com os judeus. Então Jesus se apresenta como um judeu e mas conversava com o samaritano, faz uma metáfora, né, falando de um bom samaritano, em que o doutor da lei passa de lado, né, o rabino passa do lado, né, o levita passa do lado, e ninguém ajuda o pobre coitado, e o samaritano, né, vai ajudar o cara, que ninguém esperava que a história de Jesus cairia na figura de um samaritano. Então ele usa esses arquétipos montados dentro de uma situação metafórica para aquilo que o povo pudesse compreender e entender a sociedade, e dessa maneira ele começa a gerar muito problema para a instituição religiosa. E nesse gerar problema, é aquilo que nós vamos passar agora esse final de semana. Né? Na sexta-feira, Jesus vai ser aprisionado, ele vai passar pelo sistema de torturas, ele vai levar uma surra, vai ser torturado, vão pegar um chicote, vão bater muito nele. O chicote da época, ele era trançado também, né, com couro, mas na ponta tinha uns ganchos na ponta. Então a história que da época conta que quando uma pessoa ela apanhava com esse tipo de chicote, que era, né, um chicote do Império Romano, então ele vinha, batia, aquele gancho ele entrava nas costas da pessoa, e quando eles puxavam, rasgavam as costas da pessoa. Então era aquilo que Jesus estava acontecendo. E aí os seus discípulos vão dispersar, os seus discípulos vão ficar cada um por um lado, vivendo e entendendo que talvez, né, aquela aventura tinha acabado. Tem até um exemplo interessante que é importante que vocês lembrem, né, que o primeiro papa instituído pela patrística, que é a escola filosófica que nós vamos estudar, foi Pedro, o Pedro que andava com Jesus, o Pedro pescador. Então, Pedro é aquele cara que Jesus estava orando lá no jardim, né, e Jesus estava perguntando, né, para Deus, Deus, e aí, né, será que é isso mesmo, tem que fazer? E aí Pedro falou, Jesus, para com isso, né, relaxa, fica tranquilo, né, não vai acontecer nada. E Jesus está falando, Pedro, tá chegando a minha hora, né? Não, para, Jesus, né, tá chegando a sua hora não, para com essa história aí, vamos ficar todo mundo junto aqui, né, a vida tá legal, né, vamos morrer junto. E aí ele fala, não, Pedro, eu tenho uma missão. E aí Pedro falou, olha, então se você vai acontecer isso com você, eu vou com você até o fim. Se você vai ser crucificado, eu também vou. Aí Jesus dá aquela risada, né? Deve ser muito legal ser Deus. E aí Jesus fala assim, cara, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Então Jesus vai ser aprisionado, vai passar pela Via Cruz, e nessa Via Cruz isso acontece então numa manhã, acontece muito cedo, então antes do galo cantar. E o Pedro está vendo Jesus sendo espancado, Jesus sendo torturado, né? Jesus passando e se tornando, né, um prisioneiro daquele sistema religioso e político. E aí, quando perguntaram para Pedro se ele não era um dos seguidores de Jesus, Pedro falou, não, sou não, né? Negou Jesus 3 vezes, e aí o galo cantou, a história conta. A partir daí, Pedro foi escolhido dentro da instituição religiosa da igreja, que vai ser instituída lá na frente. Nós estamos falando do século I ainda. Pedro vai ser escolhido como o primeiro papa, por causa de uma frase que Jesus diz para ele, né, que sobre ti edificarei, né, a pedra angular, sobre ti edificarei a minha igreja. Então, ele vai ser considerado o primeiro papa da instituição religiosa da Igreja Católica Apostólica Romana.
com a morte de Jesus, aconteceu algo que não tinha acontecido antes com os Messias que tinham passado pela história. Como assim? Antigamente, os Messias que tinham passado pela história, eles morriam, como Jesus morreu, só que a sua teoria, o seu discurso, morria junto. Então, os seus seguidores dispersavam e tudo voltava ao normal. Império Romano vivendo a estrutura cultural, social, política, e o judaísmo vivendo a sua relação religiosa, e nada mudava. Com Jesus foi diferente. O corpo de Jesus sumiu, para aqueles que são cristãos, né? Jesus ressuscita então no domingo, né? Que é domingo de Páscoa. Para aqueles que não são cristãos, existe a teoria do roubo do corpo de Cristo, então isso aí de Jesus, né? Você vai ficar a cargo daquilo que você acredita, mas como o sumiço do corpo de Jesus deu essa ideia de que ele estava vivo, tinha vencido essa morte. Então, os seus discípulos começaram a fazer o quê? A sair propagando aí tudo que Jesus tinha falado, tinha ensinado. Um deles, um dos mais, talvez, fervorosos e importantes do Novo Testamento, é um cara chamado Paulo de Tarso, que não estava entre os 12. Parece que ele vai substituir Judas, né? Parece que Judas sai da história, porque Judas é o cara que traz Jesus. Aí Judas vai lá, se enforca, né? Se suicida por causa disso. Mas o Paulo de Tarso, ele era um cara diferente. Ele era um cara culto, ele tinha conhecimentos da filosofia, ele era neoplatônico, da escola de Plotino, tinha acesso à cultura grega, fazia parte do Sinédrio, tinha cidadania romana e era um judeu. Então, assim, era um cara muito diferenciado para a época. Então, tinha muita cultura religiosa. A história fala que ele esteve aos pés de Gamaliel, então, que era um dos rabinos da época. Então, ele tinha cultura religiosa. Ele fazia parte do sistema político da época, do Império Romano. Ele fazia parte do Sinédrio. E também tinha conhecimento da filosofia grega, tanto que ele é tão importante que ele escreveu 13 cartas que estão hoje no cânon, né, que estão lá no texto do Novo Testamento, que são 13 cartas escritas pelo o depois chamado apóstolo Paulo. Então, assim, ele tem muita importância e ele tem ele tem uma cultura diferente dos outros. Então, a cultura de Paulo é diferenciada perto dos outros, ele se destaca, de longe ele se destaca. E ele vai começar a mandar cartas para as comunidades da época, e isso vai ficar registrado, depois vai ser encontrado, a arqueologia vai encontrar, e depois vão montar o cânon, né, do Novo Testamento, e isso vai gerar para nós aí o que nós temos hoje como texto bíblico do Novo Testamento. E esse tipo de atitude do Paulo, esse tipo de atitude depois de Pedro, o João que vai para uma ilha, né, e que vai ver ali o Apocalipse, que vai ver aquilo que pode acontecer depois, né, e Apocalipse depois, para quem tiver curiosidade, né, o Apocalipse quer dizer a questão do fim, mas na realidade é o gênero literário também, né, então assim, a maioria dos livros sagrados possuem apocalipses, né, então, mas isso é uma conversa para um outro momento. E esses ensinamentos vinculados a esse Jesus começa a ganhar muita força. E isso começa a dar problema agora não mais para os judeus. Não só para os judeus, desculpa. Não só para os judeus. Mas começa a dar problema também para os romanos. Porque eles começam a influenciar não só mais a camada pobre da sociedade, porque na época do primeiro século, eles eram muito pobres, eles viviam numa pobreza extrema, e aqueles que estavam, né, acima desses pobres, né, a maioria deles faziam parte ou do sistema religioso, estranho isso, mas tudo bem, ou do sistema religioso, ou faziam parte do sistema político, que era romano. Então, os cristãos começam a chegar até esse grupo maior, esse grupo com maior tipo de influência na sociedade. E isso começa a gerar muito problema para Roma, muito problema mesmo. Então eles começam a ser perseguidos. O Paulo, antes de se converter ao cristianismo, antes de começar a pensar sobre Cristo, ele era um perseguidor dos cristãos. Cristãos significa pequenos cristos, né? Do Christos, né? Do grego. Na realidade, não foram nem eles que se autodeclararam.
Foram os romanos que falaram, né? Precisamos pegar os cristãos, precisamos matar os cristãos. Tanto que os 12 apóstolos, Judas se suicidou e todos os outros, né, foram mortos, né? O João morreu na ilha de Patmos, mas Pedro, por exemplo, ele morre crucificado de cabeça para baixo. Né? Então tem uma frase que ele diz, né, que ele não é digno de morrer como Jesus morreu, então me crucifica de cabeça para baixo, porque já que é para morrer igual Cristo, não, eu quero morrer diferente, eu quero morrer de cabeça para baixo, porque eu não sou digno. A cruz de cabeça para baixo é uma referência a Pedro. O pessoal fala, né, o satanismo, não sei o quê, não, mas isso aí é outra história, isso foi tomado do sistema do cristianismo, né, porque a cruz de cabeça para baixo representava, né, a morte de Pedro, mas aí também é outra história para a gente poder bater um papo em outro momento. Mas o que vai acontecer então? A partir daí, os cristãos começam a ganhar força, eles começam a ser um grupo de resistência ao Império Romano. E esse grupo de resistência começa contra o sistema político, o sistema social, o sistema do judaísmo, o sistema religioso. Isso vai gerar muito problema. Então, no século IV, preste bem atenção, Jesus, né, pela tradição, século I. Século IV, Constantino, imperador Constantino, resolve então dar um pouco de liberdade religiosa para os cristãos, para que eles pudessem então começar a fazer os seus cultos, as suas celebrações, sem que houvesse a perseguição de Roma. Em 325, Constantino, ele pediu que houvesse um concílio para tomar decisões que seriam importantíssimas para o desenvolvimento da sociedade e principalmente o desenvolvimento do pensamento religioso da época. Então, o Concílio de Nicéia vai ser um dos primeiros concílios, dos 7 concílios ecumênicos que vão ser colocados ao longo da história. Ele vai ser importante porque é no Concílio de Nicéia, só no século IV, que Jesus vai ser considerado Deus. E é no Concílio de Nicéia que começa, então, a ser organizado a ideia de uma possível trindade. A ideia da trindade se estabelece somente no século IV. Somente no século IV, em 325. Tanto que você não vai encontrar, né, o termo trindade em nenhum momento no texto bíblico. Não existe isso no texto bíblico. Isso é uma interpretação teológica que só vai acontecer em 325, somente no Concílio de Nicéia, quando os cristãos e os padres da igreja, os primeiros padres, aqueles que estão desenvolvendo a patrística, eles se reúnem com cristãos ortodoxos, cristãos romanos, cristãos que são considerados gentios, cristãos considerados judeus, então que vinham, né, do sistema do judaísmo, e junta todo mundo para que eles pudessem então começar a detalhar como seria os dogmas, a tradição, como seria então as relações daquilo que seria a igreja na época. Somente 325. Em 380, Teodósio I, outro imperador, vai então fazer aquilo que vai dar poder para o sistema religioso. E aí vai gerar um grande problema, juntar a religião com a política neste momento, porque o Teodósio I vai juntar o cristianismo ao Império Romano, e nessa questão do Império Romano, então o que vai acontecer? O cristianismo ele vai ganhar muita força dentro do Império, e o Teodósio vai falar que o cristianismo vai se tornar a religião oficial do Império. Tira, então, todos os deuses vinculados ao sistema politeísta do panteão romano, joga tudo e coloca um único Deus, o Deus da tradição hebraica, judaica, cristã, vinculado à figura de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, através da figura de Jesus. Então, Teodósio I vai estabelecer isso. Isso vai ficar, né, como religião oficial do Império até 476, que quando o Império Romano ele vai ter a sua cisão, né, ele vai sair desse processo imperial para se tornar já um processo monárquico, né, dentro do sistema do feudalismo, que ele vai surgir depois. Bom, isso aqui é para você começar a entender
como que o cristianismo ele deixa de ser uma religião marginal, uma religião perseguida, considerada uma seita, para se tornar a religião oficial de Roma. Que, na realidade, tudo foi uma questão política. Por que foi uma questão política? O Constantino já percebia que os cristãos estavam ganhando muita força e tinha muita representatividade. Então, o Constantino falou, preciso trazer esses caras para perto de mim. O Teodósio já percebia que já era melhor tê-los do lado do que ir contra eles. Então o Teodósio falou, não, melhor tê-los próximo e mais, é melhor então nos rendermos ao sistema deles. Eles estão muito influentes. E aí o Império Romano ganha então adeptos de vários lugares e várias regiões, porque eles estavam perdendo o seu poder e perdendo a sua influência. A partir deste momento, surgirão, então, alguns contextos importantes. Aqui é o Paulo de Tarso, que eu estava falando para vocês, né, que vai do ano 5, tá, até o ano 67, já do primeiro século. Então, dos mais influentes escritores, judeu dotado de cidadania romana, que ele conferia certos privilégios, dedicava-se à perseguição dos cristãos antes da sua conversão. Paulo de Tarso ele vai trazer a ideia do monoteísmo, o Deus pobre, humilhado, assassinado, virtudes da humildade, a castidade, a igualdade. Isso estará nas cartas dele, onde ele vai jogar isso para Coríntios, ele escreve uma carta aos romanos. Então você vai perceber que ele vai tentar influenciar muitos lugares diferentes com seus ensinamentos. Paulo faz uma pregação aos gregos, né, que é muito interessante. Então, ele fala para os gregos, como eles tinham muitos deuses, eles adoravam muitos deuses. O Paulo chega em um determinado momento e fala assim, eu sei que Deus é este que está escrito aí, Deus desconhecido. É o Deus que eu acredito. Então, o Paulo ele tinha essa função, essa ideia de ir para cima, de falar, de questionar, de levar, né, as pessoas a repensarem a sua maneira de ser, de existir dentro dessa relação. E aí, né, aqui eu separei para vocês uma das frases que fica marcada em 1 Coríntios 13:1, né, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. A ideia da pregação do primeiro século é isso aí. É a ideia do amor, é a ideia do cuidar do próximo, é a ideia de estar próximo às pessoas necessitadas. O cristianismo vai passar por mudanças do século V para frente, que aí, com o Santo Agostinho que nós vamos falar, aí eles vão começar a dar algumas impressões de interpretações que eles possuíam, que aí vai gerar, né, várias crises e várias críticas também. Mas porque o cristianismo do primeiro século é isso aí, é viver um sistema diferenciado, ligado muito mais à fraternidade, à comunhão, ao amor, do que qualquer outro sistema que a gente possa imaginar. Então, eu gosto muito de falar, né, eu sou cristão, vocês sabem disso, já me apresentei para vocês, eu gosto de muito falar que Cristo sempre foi gente boa, né? O problema é que quem estraga são o seu fã-clube estraga bastante, né? Então, às vezes, as pessoas interpretam muitas coisas de maneira erradas. Quando a fé se une, então, ao sistema político, nós vamos unir fé com a razão. E vai surgir o movimento que vai ser chamado movimento da patrística. Esse movimento vai coincidir com algumas situações que são de extrema importância para o desenvolvimento da sociedade. A filosofia cristã, ela tinha como ideia solucionar o conflito entre razão e fé. Essa é a grande crise. Solucionar o conflito que está relacionado à razão e à fé. Acreditar em um sistema religioso dentro de uma fundamentação de fé. Isso era possível? Então é o que eles queriam desenvolver. A razão coloca-se como tarefa construir todo o edifício do saber filosófico e o pensamento crítico. Fé traz consigo a ideia da verdade revelada, os dogmas. A ideia, então, era como estabelecer uma fé e uma razão ao mesmo tempo. Então, eles vão entender, os padres da igreja
aquele que está ligado ao desenvolvimento da patrística, vai compreender esse desenvolvimento a partir de que o papel da racionalidade da filosofia é servir a fé. Então, na realidade, se você tem um conflito entre fé e razão, para os primeiros padres da igreja, para os pais da igreja, a racionalidade ela tem que servir a fé. Então, a fé ela é superior ao movimento de racionalidade. Então, a ideia é que sempre que houver um choque entre a razão e a fé, permaneça com a fé. Isso a partir do século II, já que eles já começaram a falar e estabelecer isso, que os primeiros padres da igreja surgem no século I. A tradição da Igreja Católica Apostólica Romana coloca todos os apóstolos, né, como pessoas importantes para o desenvolvimento da igreja e coloca como sendo os primeiros padres da igreja. E aí no século I, século II, virão outros, até chegarmos ao século V, que vai ser o século do Agostinho, que é o que nós vamos parar um tempo para bater um papo sobre, porque o sistema dogmático agostiniano, ele tem muita importância para o pensamento da fé até os dias de hoje. E ele que vai trazer algumas críticas, alguns pensamentos, algumas relações importantes que ficam para os nossos dias. Fundamentar e esclarecer os dogmas, verdades incontestáveis adquiridas por meio da revelação ou pela encarnação de Deus na figura humana através de Cristo. Era o papel da filosofia. Era entender a revelação divina através das falas de Jesus Cristo. Através das atitudes de Cristo. Então, a filosofia, ela tinha que ser subserviente, ela tinha que estar abaixo, ela tinha que estar servindo a fé, sempre, sempre. Os resultados da investigação racional teriam de coincidir com a verdade revelada. Era por isso que eles ficaram o primeiro século, o segundo século, o terceiro século, o quarto, quinto, discutindo como seria a fundamentação institucional da igreja e como que isso levaria, então, às vertentes importantes do sistema do cristianismo. A tentativa de organizar as filosofias e o cristianismo dentro do sistema grego e dentro do sistema latino fez com que venham a surgir duas grandes vertentes, a patrística e a escolástica. Patrística, que vai estar do século I até o século V, tendo seu maior representante Santo Agostinho, e a escolástica do século XIII para frente. A filosofia continua se ocupando com os temas fundamentais, Deus, imortalidade da alma, origem de todas as coisas, só que tudo dentro dos limites da revelação. Então, quem é o único Deus? Existe um único Deus? Existem deuses. E aí tem aquela ideia do paganismo, né? Quem são os pagãos? Quem não são os pagãos? E como que isso vai gerar, então, essa relação? Pela primeira vez na história, uma religião vai buscar uma fundamentação racional. Que aí vai surgir, então, a ideia das escolas. Escolas que vão dar razão e vão fundamentar o pensamento filosófico daquele momento. É por isso que é importante você conhecer, né, um pouco da história do Jesus, entender que foi uma construção, então não foi da noite para o dia, né? Parece que o cristianismo, né, aconteceu da noite para o dia, e que a partir daí Jesus surge, né, já tinha uma igreja, uma instituição, e a instituição já estava formada, não era bem assim, não. Então, na realidade, nós tínhamos a tradição dos apóstolos, o João pregava uma coisa, o Pedro pregava outra, o Paulo pregava outra, tinha os discípulos de Paulo, tinha os discípulos de João, tinha a escola joanina, tinha a escola paulina. Então, cada um tinha uma visão, e eles tinham discussões entre eles tinham crises entre eles, né? Então, eles pensavam algumas coisas diferentes entre eles. Então, não foi algo uniforme, organizado, que aconteceu desde o começo. Na realidade, levou muito tempo até que pudesse se institucionalizar e organizar esse sistema, chamado sistema religioso cristão, para que ele pudesse se tornar a Igreja Católica Apostólica Romana. Então, não foi da noite para o dia que isso aconteceu. E isso vai gerar, então, muito esforço de pensadores da época que acreditam na religiosidade, mas também são filósofos, para tentar organizar toda essa relação do sistema entre o pensamento filosófico e a fé e a construção de uma instituição.
Então vai ser algo que vai ter muita dificuldade, e por causa disso nós vamos ter vários problemas. Não é à toa que esse período, né, foi chamado pelos iluministas, né, foi cunhado pelos iluministas, né, como o tempo das trevas, né, o período das trevas, porque assim, teve muita crise lá dentro, mas é óbvio que eram os iluministas, né, falando isso para que eles pudessem depois falar que agora nós somos a luz, né? Então é óbvio que era uma rixa dos iluministas com o pessoal da Idade Média. Nós vamos ficar por aqui para que você possa entender, e na nossa próxima aula eu vou trazer para vocês, então, o pensamento de Agostinho. E aí nós vamos entrar no pensamento agostiniano dentro das relações da patrística, beleza? Tranquilaço? Eu espero que você tenha entendido, espero que você tenha compreendido, espero que você tenha gostado. E nos vemos, então, na nossa próxima aula. Lembrando sempre que uma vida não questionada não merece ser vivida. Beijos, até mais, tchau. E até a nossa próxima aula, que com certeza ela vai existir. Beleza, gente? Tranquilo? Até mais. Nos vemos, então. Acredito que na segunda-feira já estaremos todos juntos, tá bom? Beleza? Até mais. Tchau, tchau.